E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar as minhas primeiras impressões sobre os livros que adquiri recentemente. Hoje eu vou falar de um livro incrível, fascinante, de fácil leitura e extraordinário. Peço que eu nunca tinha me interessado a ler os livros, do Neil Gaiman, mas depois de ler mitologia nórdica, eu fui procurar mais livros sobre o autor. E fui ver que esse cara é um dos caras fantásticos no mundo inteiro. Dentre as obras que o autor já publicou, tá O Oceano no Fim do Mundo e um outro livro que eu tô apaixonado por ele, que inclusive comprei recentemente, que foi Deuses Americanos. Esse livro é a versão preferida do autor. Ele inclui capítulos bem mais longos, então se você comprou a primeira versão, que foi publicada originalmente em 2001, eu acho que vale a pena comprar essa nova versão, porque ele traz bem mais fatos que foi omitidos na primeira publicação. Bom, mas não é esse livro que eu vim comentar. O livro de hoje é um livro super especial, bacana, até mesmo um toque, A edição que eu comprei, ela é de capa dura, e é o livro Mitologia Nórdica de Neil Gaiman. Bom pessoal, esse livro aqui, o autor ele não inventa as histórias que estão presentes nessas folhas. Na verdade, o autor ele reconta da sua forma, é claro, deixando as suas impressões, cerca de 15 contos da mitologia nórdica que são datados desde o século XIII. Se vocês já leram alguma coisa sobre a mitologia nórdica, talvez vocês lembrem de que a mitologia nórdica não era uma religião com o sentido literal da palavra, que a gente tem hoje, a concepção de religião que a gente tem hoje, que é a reivindicação por algo escrito. Na verdade, o que se sabe hoje de mitologia nórdica é o que foi contado de uma pessoa para outra ao longo de gerações. E só no século XIII é que um autor islandês é que começou a escrever esses contos, e hoje é o que a gente conhece como sendo o Edda em prosa. Esse livro aqui, ele é bem difícil de ser lido, muito diferente desse aqui. Na verdade, Neil Gaiman, ele utilizou o Edda em prosa, que foi escrito por Snorri Sturluson no século XIII, e então ele reconta cerca de 15 histórias, de 15 contos que estão presentes nesse livro. Eu confesso que ler esse livro aqui é bem mais interessante do que ler esse outro livro aqui, que é como se fosse a Bíblia para os nórdicos do passado. Nesse livro, Neil Gaiman ele conta a história, que vai desde a origem do universo e passa por uma série de histórias muito interessantes e muito engraçadas, inclusive, sobre como foi feito o martelo de Thor, ou até mesmo como Odin roubou o hidromel da poesia. E além disso, você encontra aqui também capítulos sobre o Crepúsculo dos Deuses, que conta as histórias sobre a destruição do universo e também dos deuses. Eu acho uma leitura assim bastante formidável. Geralmente eu me pego lendo esse livro porque ele é muito simples, ele é muito gostoso de ler, ele lhe atrai, Eu acho que eu já tentei ler esse livro uma outra vez, mas eu vou escolhendo a história que eu quero ler. Bom, então é um livro fantástico, diferentemente da mitologia grega, que geralmente apresentam contos que terminam em tragédias, como Narciso, Medeia e Jasão, e até mesmo como, qual é o nome mesmo? Orfeu e Eurídice. A mitologia nórdica ela é repleta de contos engraçados e também agradáveis de se ler. Por que eu resolvi ler um pouco sobre a mitologia nórdica? Eu sou apaixonado pela Noruega. Inclusive, na minha última viagem, eu visitei alguns museus vikings, visitei algumas igrejas da era viking também, e comecei a me apaixonar pelas histórias e fui buscar na internet livros que contavam a história da mitologia nórdica. E então eu me deparei com esse livro de Neil Gaiman e vi no YouTube que muitas pessoas falavam muito bem sobre esse livro, e realmente é tudo isso que conta mesmo. A história que ele propõe nesse livro aqui é fascinante, Você vai gostar muito de ler Neil Gaiman, e era aqueles livros que você pega, mesmo que esteja muito cansado do trabalho ou até mesmo da escola, você vai ter coragem, você vai ter motivação para continuar a história que ele conta aqui, tá? O que eu fiquei apaixonado, logo de cara com o livro, porque já na própria apresentação ele conta a seguinte história, olha, ele diz o seguinte: leia as histórias desse livro, depois se aproprie delas, e em uma noite gelada de inverno ou em uma noite de verão, em que parece que o sol não vai se pôr nunca,
conte a seus amigos o que aconteceu quando o martelo de Thor foi roubado ou como Odin obteve hidromel da poesia dos deuses. Fascinante. Então, se vocês forem comprar, eu acho que esse livro aqui ele não tá mais que R$30 hoje, mas é um livro assim para se ter e para se dar de presente. Então, enfim, eu me apaixonei por esse cara e é tudo muito diferente do que vocês talvez já viram nos filmes que são retratados pela Marvel. Bom, isso que eu vou falar não é um spoiler, mas a história, né, da origem da Terra e também do universo, e também dos humanos e dos elfos e também dos trolls, ela é bastante interessante, né? Tão interessante quanto a da nossa Bíblia. O primeiro conto a ser retratado nesse livro é sobre a origem do universo. Antes, o autor, ele conta, na verdade, a história dos personagens principais, como Odin, Thor e também o irmão dele. Meu Deus. E Loki. E depois, o primeiro conto, né, a ser retratado é sobre a origem do universo. Ele conta, né, a história do universo de uma forma muito elegante, eu acho que mais apaixonante do que isso que é contada pelos meios científicos. Ele menciona, né, que antes do princípio não existia o universo, não existiam as estrelas, não existia um céu, era apenas dois mundos, né, um mundo de névoa, uma névoa bastante profunda, cinzenta, mais fria que o frio que a gente conhece hoje, e um outro mundo que era apenas fogo, que ardia intensamente. Esses dois mundos, né, eles apresentam nomes, que é Muspel, que é o do fogo, e Niflheim, que é o mundo das sombras. E a origem dos primeiros seres mitológicos, ele vem, na verdade, de uma brecha que surge entre Muspel e Niflheim. E então surge, a partir daí, um primeiro ser gigante. Bom, esse gigante tinha a forma de um humano, no entanto, ele não era nem homem e nem mulher. Ele era o gigante mais alto do que todos os gigantes que já existiu e de todos os gigantes que ainda vão existir. Além disso, ele chamava a si mesmo de Ymir. O derretimento das geleiras ele não só causou a formação desse gigante não, mas um outro ser mitológico importante para a mitologia nórdica foi o aparecimento de uma vaca sem chifres, tão grande que a nossa mente não consegue conceber o seu tamanho. Essa vaca, que você consegue observar essa imagem aqui do lado, que foi retirada do livro Edda em Prosa, uma vaca importante para esse Ymir, porque a partir do leite que ela produzia, Ymir crescia ainda. A língua rosada da vaca, ela lambia os blocos de gelo salgado e aos poucos eram reveladas formas dos primeiros homens. Então, no primeiro dia, essa vaca ela lambeu um pedaço, surgiu a cabeça. No segundo dia, surgiu, né, os membros superiores. No terceiro dia, a imagem completa do homem ela foi revelada. Esse primeiro homem ele é conhecido como Buri e ele é tido como um ancestral dos deuses. Então, ele apareceu muito antes do que Thor, muito antes do próprio Odin e até mesmo de de Loki. Além disso, uma outra forma que surgiam novos indivíduos dentro desse cenário, né, inicial era quando o Ymir ele adormecia, e Ymir era tão grande que ele suava bastante, e das axilas de Ymir surgiram também outros tipos de gigantes. Também há outros seres mitológicos contendo 6 ou 10 cabeças. Uma outra coisa interessante é que os rios foram originados basicamente pelo leite que escorria do peito da vaca. Bom, gente, essa é apenas uma pequena história, um pequeno resumo de como aconteceu, né, a origem dos primeiros seres. Não vou contar mais para não dar spoiler, né, e acabar que essa leitura não sendo tão prazerosa assim. Então, se vocês tiverem interesse, vocês procurem, né, o livro ou até mesmo leia o livro na sua versão online. Existem muitos sites, né, que vendem por um preço ainda mais barato. Mas se puderem, leiam, vocês vão gostar muito de ler esse livro. Na verdade, foi um dos livros que eu li, né, e que até hoje, por exemplo, eu retomo a leitura para algumas coisas. Bom, então é isso. Hoje, né, a gente comentou um pouquinho sobre a mitologia nórdica. No meu próximo vídeo, que se eu não estiver com ressaca literária, eu vou comentar sobre o outro livro de Neil Gaiman, que é Deuses Americanos. Esse livro aqui é simplesmente também fenomenal. Beleza, pessoal? Até mais! Bom, pessoal, e agora, só uma advertência. Todas as imagens que foram utilizadas para compor esse vídeo, elas foram retiradas do livro Edda em Prosa. As imagens no livro elas estão em preto e branco, mas assim que você compra o livro, você recebe um link para baixar uma pasta contendo as imagens em cores. O livro
mitologia nórdica de Neil Gaiman, ele não é colorido, né? Ele não apresenta imagens, ok? Até mais, pessoal!